Quando chegou a hora marcada, Ainz sentiu um portal mágico, um gate, abrindo no grande salão. Ele já havia dissipado o campo mágico em torno do edifício. A pessoa que passou pelo gate não apareceu imediatamente, graças à magia de atrasar teletransporte que ele havia lançado. Essa foi a mesma magia que ele havia usado na batalha contra Shalltear. Atrasar teletransporte dificultava brevemente os efeitos de teletransporte que tinham seu destino perto de quem o conjurava, comprando-lhes vários segundos de tempo que poderiam ser usados para se retirar ou preparar um ataque. Além disso, a magia também informava a quem conjurava quantos seres seriam teletransportados para os arredores. Sendo assim, Ainz sabia que apenas uma pessoa havia se teletransportado para cá. Entoma pode não ter trazido Shalltear, mas ela provavelmente chegaria em breve. Atrasar teletransporte apenas atrasava o teleporte, mas não o cancelava por completo. Sendo assim, depois de algum tempo, uma meia esfera negra apareceu dentro da área da magia. Logo depois disso, a cabeça de um homem lagarto cheio de medo foi vista saindo de dentro. Quando ele, ou pelo menos Ainz achava que devia ser um macho, olhou ao redor, sua linha de visão encontrou a de Ainz, que estava sentado no trono simples no meio do grande salão. Vossa Majestade, Ainz Ongom, como seu humilde servo, peço que me desculpe pelas grosserias que posso acabar dizendo. Ainz não conseguiu esconder por completo sua consternação ao ouvir o discurso fluente do homem lagarto. Mesmo Zariusu, um líder tribal, não tinha a dicção fluida e polida desse homem lagarto. Será que isso é um resultado do treinamento do Coquiltus? Essa dúvida passou por sua mente, mas havia algo a fazer antes de questionar isso. A magia de atrasar teletransporte já havia dito que apenas uma pessoa viria. Uma vez certo de que ninguém mais estava vindo, ele ordenou que um Cavaleiro da Morte permanecesse à margem para reativar o item mágico de defesa. O Cavaleiro da Morte balançou a cabeça em reconhecimento e caminhou para frente, e então Ainz voltou seu olhar para o homem lagarto ajoelhado. Ao mesmo tempo, Decrement, que estava ao lado de Ainz, entrou em ação com o timing perfeito. Homem lagarto, você foi concedido uma audiência. Sua atitude era completamente diferente da que ela tinha enquanto escolhia roupas para Ainz. Agora ele irradiava o ar de uma princesa capaz de atitudes frias e calculistas. Em circunstâncias normais, a maioria das pessoas ficaria ofendida com uma empregada em um palácio ou em um local semelhante falando com um tom desses. O suplicante poderia muito bem sorrir quando notasse que o governante estava acompanhado por apenas uma única empregada. Alternadamente, poderia até ter pena do rei feiticeiro por ter tão pouca força de trabalho ao ponto de que uma única empregada tinha que executar tais deveres. No entanto, esses homens lagarto haviam sido treinados por Coquiltus e entendiam completamente que qualquer um dos NPCs de Nazarick era muito superior a eles. Sendo assim, eles não questionaram em nada a atitude de Decrement. Ai, mas que saco, por que não param de cerimônia e começam a falar normalmente? Bem, por mim seria desse jeito, mas é como dizem, quando em Roma, faça como os romanos. Ainz Ongom ficou brevemente incomodado pelos resquícios da personalidade que pertenciam a Suzuki Satoru, mas não conseguiu evitar de pensar assim. O homem lagarto então se levantou, sem ter nenhuma ideia do tumulto interno que Ainz estava passando. Na verdade, Ainz não podia dizer a diferença entre um homem lagarto e o outro. Bem, se suas escamas tivessem cores diferentes ou se eles tivessem algumas características óbvias, por exemplo, marcas ou um braço anormalmente grande, era possível, mas ele não poderia dizer como o homem lagarto diante dele se diferenciava dos demais. De qualquer modo, Ainz tinha Decrement para comandar o homem lagarto para que se identificasse. Vossa Majestade, eu sou Kyuko Zuzu, ex-chefe da tribo Razortail. Ainz nunca havia ouvido esse nome antes. Será que ele deveria admitir abertamente sua ignorância ou fingir que sabia? Ainz não escolheu nenhum desses, mas uma terceira opção. Em outras palavras, ele acenou com a cabeça para continuar o fluxo da conversa. Afinal, Coquiltus poderia ter mencionado isso durante um relatório anterior. Depois disso, Ainz ordenou que Decrement indagasse o Homem-Lagarto do porquê ele tinha vindo. Ai, que saco! Isso era um sumário de como os eventos se desenrolavam sempre que eles se encontravam com um subordinado ou com um de seus servos. Se eu não estivesse preocupado em como as pessoas veem o reino feiticeiro, eu já teria sugerido acabar com essa lenga-lenga. Assim que Ainz suspirou internamente, Decrement deu ao Homem-Lagarto um comando. Em sua infinita misericórdia, Ainz-sama permite que diga a razão para a qual busca uma audiência. Entendido. Coquiltus-sama, o governante de nossas aldeias e mestre do lago, deseja apresentar algo a Vossa Majestade.
majestade, o rei feiticeiro Aizongom, ser supremo e governante da grande tumba de Nazarick, bem como suzerano do Coquiltos-sama. Ainz ficou surpreso com quantos títulos o Homem-Lagarto conseguiu emendar, mas não deixou a surpresa ser vista em seu rosto, até porque isso era impossível tendo só um crânio como rosto. Em vez disso, ele inclinou a cabeça para Decrement, que se adiantou e recebeu um pergaminho do Homem-Lagarto. Então Ainz teve que esperar Decrement retornar e apresentar o documento antes que ele finalmente pudesse lê-lo. O documento estava repleto da ponta até o final por dados de Coquiltos. Havia tantos números gravados que levaria um bom tempo para digerir tudo. Portanto, Ainz só rapidamente enrolou o pergaminho de volta e o deu a um Cavaleiro da Morte que estava por perto. Só depois de toda essa mise-en-scène que ele finalmente poderia abordar o Homem-Lagarto diretamente. Ótimo trabalho. As suas ordens, Vossa Majestade. Com isso, a conversa poderia ser encerrada tranquilamente, mas não era isso que Ainz tinha em mente. Ainz levantou-se de seu trono e falou com o Homem-Lagarto. Então, eu lhe farei uma pergunta, não em minha capacidade como rei feiticeiro, mas como mestre de Coquiltos. Dizem os antigos que falar diretamente com os vassalos aprofunda a compreensão mútua. O Homem-Lagarto parecia vagamente confuso, isso porque ele não tinha ideia de como lidar com o fato de ser questionado diretamente. Pelo menos, era isso que Ainz achava que estava acontecendo, apesar da dificuldade que ele tinha em ler as expressões de um Homem-Lagarto. Relaxe, será tudo extraoficial. Depois que nossa conversa terminar, nenhum vestígio desse assunto será lembrado por nenhum dos aqui presentes, e vocês não ousem censurá-lo por qualquer falta de respeito em seu comportamento. Seus dizeres foram dirigidos a Decrement, aos Cavaleiros da Morte ao redor e também ao próprio Homem-Lagarto. Vejamos, como está Zariusu? Eu sei da vida dele enquanto ele estava treinando na grande tumba de Nazarick, mas e ultimamente? Ah, sim. Pela graça de Vossa Majestade, ele está em boas condições. Agora é o pai de uma criança saudável e, juntamente de sua esposa, parecem um casal muito feliz. Que bom. Eu permiti que ele voltasse, pois seu filho estava prestes a nascer. Que bom que deu tudo certo. Como direi, bem, é bom que o casal esteja se dando bem. Haviam pessoas casadas dentro da guilda Ainzongom. Ainz não pôde deixar de se lembrar deles. Dizer, minha esposa está de mau humor, era a frase mágica que permitia a qualquer um se desconectar no meio do jogo, não importando o que estivesse acontecendo, e ninguém da guilda seria capaz de culpar o indivíduo por isso. Sorrindo de suas memórias do passado, embora sua expressão não mudasse, Ainz continuou fazendo perguntas. A criança por acaso nasceu albina? A esposa de Zariusu era uma mulher lagarta albina. Por possuir uma mutação muito rara entre os homens lagarto, ela despertou o espírito de colecionador dentro de Ainz, além de tê-la tornado facilmente distinguível dos outros. Sim, Vossa Majestade, embora a criança seja certamente um indivíduo superior, independentemente da linguagem sanguínea que herda, parece que a criança puxou os ancestrais da mãe. Suas escamas são brancas como a neve. Ah, então só teve um. Ainz fechou a boca antes que deixasse escapar a palavra filhote. Referir-se a eles como pessoas seria mais prudente nessa situação. Embora fosse muito improvável que algum deles fosse realmente expressar descontentamento com a escolha de palavras de Ainz, isso não significava que ele pudesse cometer erros desse tipo. Se a escolha de palavras levasse a problemas na liderança de Coquiltos, Ainz não saberia por onde começar a se desculpar. Então só há uma criança? Sim, Vossa Majestade, apenas uma. Entendo, apenas uma. Mesmo se parecendo com répteis, criaturas que geralmente tinham grandes ninhadas, os homens lagarto não davam luz a muitas crianças. Todavia, contanto que o casal tivesse um bom relacionamento, eles poderiam ter mais filhos no futuro. Ainz sentiu o seu sangue de colecionador ferver. Ele meio que queria saber se poderia ficar com um deles para brincar, mas separar uma criança de seus pais à força não pegaria nada bem para sua imagem pública. Mas nem tudo estava perdido. Ele ouvira falar que os homens lagarto tinham a tradição de encontrarem propósito de vida indo em longas jornadas pelo desconhecido. Se o filho de Zariusu escolhesse esse caminho, então Ainz poderia treiná-lo como um aventureiro. A guilda de aventureiros que Ainz imaginava criar era uma organização de muitas espécies. Se ele conseguisse um homem lagarto raro para representá-la, isso poderia acabar sendo muito bom para a publicidade, como uma idol se matriculando em uma escola. E como estão a mãe e o filho? Estão sendo bem alimentados?
Sim, Vossa Majestade, é uma honra tê-lo tão preocupado. A mãe e a criança estão com boa saúde e a criança parece que vai crescer excepcionalmente saudável. Se é assim, então perfeito. Isso é certamente motivo de celebração. Então, para comemorar o nascimento de uma criança com um futuro glorioso pela frente, permita-me dá-los um presente. Infelizmente, eu não conheço os presentes adequados para celebrar um nascimento dentro da cultura dos homens lagarto. Então, compartilhe sua opinião comigo. Diga-me, o que seria um bom presente? Seria terrivelmente sem graça só dar peixe ou algo no lugar de um bolo de aniversário. Ele preferia dar algo mais tangível e permanente para eles. Compreendo. Minha tribo não tem a prática de dar presentes para comemorar nascimentos, mas eu sinto que o Zariushu ficaria feliz em receber armas e armaduras. Uma panóplia de guerra, então. Se possível, ele teria gostado de dar algo que agradaria a esposa também, mas como a armadura protegeria a vida do marido, podia-se dizer que indiretamente isso a faria feliz. Só então Kyuko falou com um tom de medo em sua voz. Seu servo pode arriscar uma pergunta, Vossa Majestade? Pergunte. Por que Zariushu é digno de tais louvores? Zariushu era o marido de uma mulher lagarta de subtipo raro e pai de um homem lagarto raro, mas nada além disso. O fato era que Ainz não tinha intenção de elogiar Zariushu. Ainda assim, ele não podia dar voz aos seus pensamentos, então correu atrás de uma boa desculpa. Ele é um homem excepcional. Na verdade, ouvi dizer que o treinamento dele em Nazarick demonstrou resultados admiráveis. Como tal, recompensarei a lealdade e a excelência com generosidade correspondente. Sou eternamente grato pelas amáveis palavras, Vossa Majestade. Todo o nosso povo se esforçará ainda mais para mostrar maior lealdade e devoção no futuro. Excelente. Agarre-se a essa determinação. Depois de assentir magnanimamente, Ainz considerou se havia algo mais que ele queria perguntar. Certamente um verdadeiro soberano gostaria de ouvir a respeito do status das aldeias e compará-lo aos relatórios de Coquiltos, e como tal, perguntas mais detalhadas precisariam ser feitas. No entanto, Ainz não era um verdadeiro soberano. Assim que estava prestes a dispensá-lo, algo veio à sua mente. Sei que não diz respeito à sua aldeia, mas o que você sabe sobre os anões da Cordilheira Arzeliciana? Sim, Vossa Majestade, eu já ouvi falar deles. Ainz não esperava uma resposta afirmativa para uma pergunta tão casual. Feliz por dentro, Ainz ordenou que o homem lagarto contasse tudo o que sabia a respeito desses anões. É como o máximo de respeito que seu servo alega que o seguinte foi apenas ouvido de um conhecido. Os anões são uma espécie que constroem cidades em minas produtivas e usam os minérios extraídos para fabricar todo tipo de equipamento de guerra. Entre eles estão armas e armaduras feitas de metais muito raros. Metais muito raros, é? Por um momento, Ainz pensou ter engolido em surpresa. Essas palavras eram extremamente tentadoras para um jogador que adorava colecionar itens raros. Por acaso sabe como esses metais são chamados? Infelizmente não, Vossa Majestade. Meu entendimento não chega tão longe. Um pouco desapontado, Ainz repreendeu a si mesmo por criar expectativas. Enquanto se aventurava como Momon, ele aprendera sobre metais, mas não havia notícias sobre algo mais duro que a adamantina. Nesse mundo, até Orichalcum e a adamantina eram classificados como metais ultra raros. Era difícil imaginar os metais exóticos que o Homem-Lagarto descrevera como sendo mais que isso. Mesmo assim, Ainz não pôde reprimir a sua crescente ansiedade. Como parte de uma raça subterrânea, será que eles tinham acesso a metais que eram raros até mesmo para os padrões de Ainz? Pode ser possível. E se esse mundo possuir os minérios prismáticos de Yggdrasil e os anões os estiverem minerando? Claro, isso parte do princípio que minérios prismáticos existam nesse mundo, mas se realmente for o caso, será que é possível que eles criem uma pedra calórica, um dos 6 itens ocultos de Yggdrasil? A pedra calórica era um item de classe mundial. Dito item só poderia ser obtido reunindo grandes quantidades de minérios prismáticos. Depois disso, uma certa quantidade seria consumida, dando origem ao item de classe mundial. Normalmente, isso implicaria em um processo extremamente difícil, mas a Ainz Ongon havia conseguido esse feito uma vez. Eles haviam encontrado uma mina, até então não descoberta, de urânio celestial, um dos 7 minérios prismáticos e um elemento crucial para a criação da pedra calórica. Em circunstâncias normais, uma guilda que encontrasse uma nova mina a exploraria completamente antes de vender seus minérios no mercado. Isso porque as minas em Yggdrasil recuperavam
recuperavam seus materiais lentamente e estariam prontas para novas colheitas. A Ain Zongon planejava fazer exatamente isso. Dito isso, o desenrolar de eventos que resultou na obtenção desse item de classe mundial foi inteiramente devido a um extraordinário golpe de sorte. No início, eles deixaram somente uma pequena quantidade dos minérios prismáticos entrarem no mercado, na esperança de aumentar o preço devido à escassez. E então, os grandes estoques de minério prismático na grande tumba de Nazarick sofreram uma reação espontânea. Ainz ainda podia se recordar vividamente do bizarro climão no ar, gerado por todos quando perceberam que quase todos os minérios prismáticos que eles tinham reunido tinham desaparecido e em seu lugar havia somente um item rolando pelo chão. Bem, acho que a gente deveria ficar feliz por isso, né? Eles se perguntaram enquanto encaravam uns aos outros com sigela depressão em suas vozes. Depois do choque inicial, eles usaram a pedra calórica, pois poderiam obter outra depois. Afinal, todos os itens de classe mundial de uso único poderiam ser readquiridos, ainda mais por saberem exatamente o que era preciso para isso. Então, eles tentaram produzi-la novamente, mas infelizmente a mina de urânio celestial foi tirada deles antes que conseguissem isso, e esse sonho foi por água abaixo. Quando Ainz e os outros viram o urânio celestial sendo vendido a um alto preço, eles ficaram em partes iguais, felizes e descontentes. Dado o modo como estava sendo oferecido, não havia maneira de produzir um item de classe mundial daquele jeito novamente. Um sorriso perverso apareceu no rosto de Ainz ao ser acalentado por suas memórias. Que bando de idiotas. Todo o objetivo de monopolizar a mina era justo para acumular a quantidade necessária. Vocês nunca vão conseguir uma pedra calórica se venderem tudo, a menos que... Ainz se lembrou das palavras de Punitumol. Deve haver outras fontes de urânio celestial além daquela que nós descobrimos. Até onde sabemos, eles podem ter atacado a nossa para chamar atenção enquanto a mina deles fica escondida de forasteiros. No entanto, ele rapidamente refutou sua própria dedução. Isso porque ele soube que a guilda em questão havia usado o item de classe mundial Ouroboros para banir a Ain Zongon daquela mina. Mesmo que quisessem a capacidade de monopolizar a pedra calórica, será que valeria a pena gastar um dos itens de classe mundial conhecido como os 20 só para isso? Ainz balançou a cabeça, banindo suas memórias do passado. Mesmo assim, ele não conseguiu eliminar totalmente a ideia que lhe veio à mente. Mesmo que lá não haja nenhum minério prismático, os anões podem conhecer outros metais. E se houver algo do tipo que é segredo de estado? Se eu usar uma magia de charme ou algo do tipo... Ah, droga, eu estou indo com muita sede na fonte. Não posso ficar fantasiando demais. Acima disso tudo ainda tem as runas. Como eu pensei, investigar isso é uma prioridade. Só então Ainz notou o Homem-Lagarto o observando. Aparentemente, Ainz estava perdido em um mundo próprio por bastante tempo. Parece que me deixei levar por pensamentos. Diga-me, quem foi que lhe contou sobre os anões? Foi Zembeiro, Vossa Majestade, um ex-líder de tribo assim como eu. Ah, Zembeiro. Me corrija se eu estiver errado. A dor congelante foi uma criação dos anões, certo? Essa arma foi um presente que Zembeiro deu a Zariusu como um sinal de amizade, não? Ele tinha ouvido falar sobre as origens da arma de Zariusu. Todavia, seria sensato perguntar mais a fundo. Quase isso. Na verdade, a dor congelante é uma herança de tempos passados. Não veio de Zembeiro. Sei. Foi praticamente como ele tinha ouvido falar. Ainda assim, poderia haver algo que os Homens-Lagarto não conheciam sobre ela. Há muitas armas neste mundo que não poderiam ter sido forjadas em Yggdrasil. Por exemplo, existe essa arma com a capacidade passiva de ignorar todas as defesas. As armas mágicas deste mundo eram forjadas por ferreiros e depois encantadas por algum usuário de magia. Em outras palavras, um habilidoso usuário de magia era mais importante do que um ferreiro habilidoso quando se tratava de fazer uma arma poderosa mágica. No entanto, havia exceções à regra. Fluder poderia recriar os estiletos que Clementine usava através de seu conhecimento mágico, mas o mesmo não poderia ser dito para a espada de Gazef. Na ocasião em que Ainz o havia perguntado sobre isso, Fluder respondeu que talvez a espada de Gazef tenha sido criada espontaneamente por absorção natural de mana, ou talvez até pela magia dos dragões. Mas eu não posso ficar confiando cegamente nisso. Há muitas coisas que o próprio Fluder não entende. Será que os anões poderiam fazer uma arma assim também? Não saber disso só aumenta a minha ansiedade. As armas de Yggdrasil, exceto as armas de Guilda e algumas outras, possuíam uma capacidade de dados que era determinada pelo valor dos materiais usados em sua construção e pela habilidade de seu criador. Essa capacidade de dados limitava o número de cristais de dados que poderiam ser adicionados a elas,
Sendo assim, metais mais raros permitiam a criação de uma arma correspondentemente mais poderosa. O ferreiro também era parte fundamental dessa equação. Assim como neste mundo, os humanoides denominados de anões em Yggdrasil tinham bônus para profissões do tipo artesão. Portanto, anões eram muito populares entre aqueles que queriam jogar como armeiros ou armadureiros. Partindo desse ponto, será que eles possuíam conhecimentos de fabricação de armas que o próprio Flúder não conhecia? Será que as runas podem ajudar nisso? Tomar controle sobre os anões parece cada vez mais uma boa ideia. O bibliotecário-chefe e Demiurgo estão realizando experimentos com pergaminhos, Nifria está trabalhando em poções, Flúder está manipulando itens mágicos, então eu deixarei que os anões se encarreguem da fabricação de armas. Todos os tipos de experimentos para fortalecer Nazarick estavam acontecendo ao mesmo tempo. Ainz sorriu em satisfação ao lembrar deles. Mas então ele percebeu que se os 6 grandes deuses realmente fossem jogadores, então Ainz poderia muito bem estar 600 anos atrasado em relação à tecnologia se comparado a eles. Talvez precisemos passar os próximos anos, não, talvez as próximas décadas no desenvolvimento tecnológico. Não é hora de ter soberba. Por tudo que ele sabia, muitos outros poderiam ter notado isso e tirado proveito dessas tecnologias. Como líder, ele precisava eliminar a noção infundada de que ele era especial ou único nesse mundo. Se existe ou existiu alguém com esse mesmo pensamento, então há uma grande chance de eu descobrir algo útil entre os anões. Neste exato momento, outros jogadores podem estar usando os anões para criarem ou pesquisarem armas com runas. Podem até mesmo ter dominado a técnica de usar runas para si mesmo. Será que eu peço a opinião de Albedo e Demiurgo sobre isso? Talvez até preparar nossas forças para uma operação em grande escala? Há 1 hora atrás, ele ainda estava pensando em visitar o Reino Anão apenas com Aura o acompanhando. No entanto, dado que o Reino Anão tinha acabado de subir em prioridade, seu plano precisava ser refeito. Era de suma importância aprender sobre o Reino dos Anões e assegurar que algum espião podia coletar informações de maneira oculta entre eles. Ao mesmo tempo, evitar a vigilância mágica também era muito importante. O problema agora era quanto tempo isso levaria. Se o jogador que fez lavagem cerebral em Shalltear estivesse escondido lá, seria extremamente perigoso dar muito tempo à oposição. Se ele assumisse uma postura passiva, o inimigo poderia escolher o momento mais oportuno para lançar um ataque. Para evitar isso, eles precisavam tomar a iniciativa e dar o primeiro passo. No final vai ser uma grande aposta. Um grupo de embaixadores, não? Estabeleceremos relações diplomáticas com o Reino Anão e se um jogador lançar um ataque, será um casus belli para montarmos uma invasão. E depois basta extrair as informações necessárias do que sobrar deles. Ainz enumerou as coisas que ele deveria fazer depois de se encontrar com os anões. Primeiro, verificar a presença ou ausência de jogadores. Segundo, investigar as runas e suas origens. E terceiro, obter informações e amostras de sua metalurgia e minérios. Obviamente, eles dificilmente abririam o jogo com Ainz logo no primeiro contato. Era natural esconder as coisas em um primeiro encontro, e quanto mais valiosa a informação, mais secreta ela seria, afinal de contas. Se houvessem jogadores de Yggdrasil tolos ao ponto de deixarem pistas atrás de pistas, Punitumol certamente os daria uma bela bronca. E tem mais. Imagine só se eu conseguir que eles exportem armas para o reino feiticeiro, e então os aventureiros poderiam adquiri-las por um preço menor. Seria muito atraente, não? Mas para isso eu preciso estar em bons termos com os anões. Sempre resta a opção de escravizá-los, mas isso só em último caso. Eu gostaria de fazer jus ao que eu disse para o Isaac. Mas no momento, tudo isso não passava de conjectura. Diga-me, Homem-Lagarto, Zembeiro conhece alguma cidade dos anões? Sim, ele me disse que morou em uma cidade dos anões por algum tempo. Ótimo. Acha que ele me levaria até lá? O Homem-Lagarto pareceu ficar contemplativo e em seguida inclinou a cabeça. Sinto muitíssimo, mas seu servo julga não ser capaz de responder com precisão. Tenho certeza de que, se Vossa Majestade ordenar, Zembeiro se esforçará de corpo e alma para isso. Mas já faz vários invernos desde que ele retornou, então não tenho certeza do quanto ele se lembra. Muito bem. Eu possuo um método mágico capaz de lidar com a perda de memórias. Isso não será um problema. A magia a controlar a amnésia poderia muito bem ser capaz de esclarecer as coisas nesse caso. Depois de rezar para que Isaac ou Flúder soubessem de algo sobre isso, Ainz permitiu que o Homem-Lagarto saísse.